Olá, Vinícius. Me chamo José e vou te contar um relato que me assombra até hoje. Prefiro não reviver esses momentos, mas prometi que contaria essa história se tivesse a chance. Eu nunca acreditei muito nessas histórias de terror que as pessoas contam. Sabe? Fantasmas, monstros, essas coisas. Sempre achei que era tudo invenção para assustar criança. Até que aconteceu comigo. E olha, depois do que eu vi e vivi, nunca mais fui o mesmo. Era uma noite de sexta-feira, dessas que a gente só pensa em relaxar e esquecer do trabalho da semana. Eu estava voltando da casa de um amigo em outra cidade. A estrada estava escura, só os faróis do meu carro cortando a escuridão. Aquele tipo de escuridão que parece engolir tudo ao redor, sabe? Só o ronco do motor e o asfalto passando debaixo dos pneus. No começo, tudo normal. Música no rádio, janela um pouco aberta para sentir o vento fresco da noite. Mas quanto mais eu avançava na estrada, mais estranho o ambiente ficava. Um silêncio começou a tomar conta de tudo. Não era um silêncio normal, sabe? Era um silêncio pesado, opressor, como se a natureza estivesse prendendo a respiração. Comecei a reparar que não cruzava com outros carros há um tempo. Estranho, porque era sexta à noite, normalmente a estrada estaria mais movimentada. Olhei no retrovisor, nada. Olhei para frente, só a escuridão e os meus faróis iluminando a faixa de asfalto. Uma sensação ruim começou a me dar. Um aperto no peito, sabe? Como se algo estivesse errado. De repente, no meio desse silêncio todo, eu ouvi um barulho. Não sei explicar direito. Uma espécie de rosnado baixo vindo de fora do carro. Olhei rápido para os lados, mas não vi nada. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, cansaço da viagem. Mas o barulho se repetiu, mais perto agora, como se estivesse vindo de dentro do carro, ou melhor, de fora, mas muito, muito perto. Acelerei um pouco, tentando ignorar o barulho. A música no rádio parecia abafada, como se o som estivesse sendo sugado por alguma coisa. Olhei de novo para o retrovisor e quase perdi o controle do carro. Juro, Vinícius, eu vi. Não sei como explicar, mas eu vi. No reflexo do retrovisor, atrás dos meus faróis, tinha alguma coisa correndo na escuridão. Não era um animal normal. Era alto, muito alto, e se movia de um jeito esquisito, como se estivesse se arrastando e correndo ao mesmo tempo. Só consegui ver vultos negros e rápidos, muito rápidos, e a sensação de que aquilo estava chegando mais perto, muito perto. O rosnado ficou mais alto, mais agressivo, quase como um urro. Pisei fundo no acelerador. O carro ganhou velocidade, mas parecia que não adiantava. Eu olhava no retrovisor e via aquela coisa, ou aquelas coisas, sei lá o que era, acompanhando o carro na escuridão. E o barulho, um arranhar metálico veio se juntar ao rosnado, como se garras estivessem se agarrando na lataria do carro. Senti o carro tremer. Comecei a ouvir pancadas fracas na lataria, como se algo estivesse batendo, tentando entrar. Olhei para o lado e vi, pelo canto do olho, um vulto escuro se movendo perto da janela. Um medo paralisante me invadiu. Um medo que eu nunca tinha sentido antes. Um medo puro e animal. De repente, um grito. Um grito horrível, agudo, que cortou o silêncio da noite e me fez gelar o sangue nas veias. O grito veio de fora do carro, bem ao lado da janela. Um grito de dor, de agonia, mas ao mesmo tempo parecia ter algo de predador, sabe? Como se fosse o grito de uma criatura torturada, mas faminta. E então, o vidro da janela explodiu. Estilhaços voaram para todo lado. O vento da noite invadiu o carro e, junto com o vento, veio um cheiro. Um cheiro horrível de carne podre, de terra úmida e mofo. Um cheiro tão forte que quase me fez vomitar ali mesmo. E no meio da escuridão que invadiu o carro, eu vi 2 pontos vermelhos, brilhantes como brasas, pairando na escuridão da janela. Olhos. Olhos que me encaravam com uma maldade que eu nunca imaginei existir. Olhos famintos, cruéis, que pareciam olhar direto para a minha alma.
E atrás daqueles olhos, eu vi uma forma disforme, escura, que se retorcia e se movia de um jeito antinatural. Senti garras agarrando o teto do carro, arranhando o metal com força. O carro balançava, sacudia, como se estivesse sendo atacado por algo muito grande e pesado. Eu gritava, desesperado, tentando manter o controle do carro, mas era quase impossível. Aquelas coisas estavam por toda parte, em cima, do lado, atrás. Eu estava cercado. O rádio começou a chiar, estática tomou conta de tudo. A música sumiu de vez. Só o chiado ensurdecedor e os barulhos daquelas criaturas. Pisei no freio com tudo. O carro cantou o pneu e parou bruscamente no meio da estrada. Eu não sabia o que fazer. Fugir? Lutar? Eu estava paralisado de medo, esperando o pior. A porta do carro começou a abrir, lentamente, rangendo. Eu vi uma sombra escura se projetando para dentro, bloqueando a luz fraca do painel. Um tentáculo grosso e escuro, com garras afiadas na ponta, se estendeu para dentro do carro, vindo em minha direção. Senti o pavor tomar conta de cada célula do meu corpo. De repente, do nada, um barulho alto de correntes. Um som metálico e pesado que ecoou na noite. As criaturas pararam. Os rosnados cessaram. Os olhos vermelhos sumiram na escuridão. O tentáculo que estava vindo em minha direção recuou, rápido como um raio, desaparecendo na noite. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era mais o silêncio opressor de antes. Era um silêncio de alívio. Sem pensar duas vezes, liguei o carro de novo, pisei fundo no acelerador e arranquei dali o mais rápido que pude. Olhei no retrovisor, mas não vi nada. Só a escuridão da estrada e a poeira levantando atrás de mim. Dirigi sem parar, a toda velocidade, até chegar à cidade. Quando cheguei em casa, em segurança, tranquei todas as portas e janelas. Fiquei acordado a noite inteira, olhando para a rua, esperando que aquelas coisas voltassem. Mas elas não voltaram. Pelo menos não naquela noite. Nunca mais passei por aquela estrada à noite. Evito dirigir sozinho em estradas desertas. E toda vez que ouço um barulho estranho no escuro, o medo volta. O medo daqueles olhos vermelhos, daquele cheiro horrível, daqueles gritos. Eu não sei o que eram aquelas coisas, Vinícius. Não sei se eram fantasmas, demônios ou alguma criatura que a ciência não explica. Mas eu sei que elas existem e que elas estão por aí, na escuridão das estradas, esperando a próxima vítima. E às vezes, quando estou sozinho no silêncio da noite, eu ainda ouço um rosnado. Agora vamos para a próxima história. Olá, Vinícius. Meu nome é Tiago e eu prefiro não mostrar meu rosto para contar essa história. Não porque eu tenha medo de ser reconhecido, mas... Bem, você vai entender. Essa é uma história sobre uma estrada, e eu sei que histórias de estradas assustadoras parecem clichê. Mas essa aconteceu comigo, e ainda me arrepia até os ossos quando lembro. Tudo começou com uma viagem de carro. Eu e meus amigos, Lucas e Tiago, resolvemos fazer um bate e volta para uma cidadezinha no interior que diziam ter cachoeiras incríveis. Sabe como é, jovens? Fim de semana livre, carro na mão. A gente se achava invencível, pronto para qualquer aventura. A gente saiu de São Paulo de manhã cedo. O sol estava começando a esquentar e a estrada estava relativamente tranquila. No começo foi tudo perfeito. A paisagem mudando, a música alta, piadas idiotas que só a gente achava graça. A gente abasteceu, pegou umas besteiras para comer e continuou dirigindo. O GPS indicava umas 4 horas de viagem, então a gente estava de boa, sem pressa nenhuma. O problema começou quando a gente resolveu seguir um atalho. O Lucas, que estava dirigindo, viu uma placa meio escondida, indicando a tal cidade por um caminho diferente. Estrada vicinal, dizia a placa, junto com uma indicação de quilometragem que parecia ser menor. A gente estava com tempo sobrando, mas a ideia de chegar mais rápido e curtir mais a cachoeira pareceu boa. Eu até peguei o mapa de papel que eu sempre levo no carro, mania antiga, para conferir. O mapa mostrava a estrada, mas ela parecia bem fininha, quase como se fosse uma trilha.
Eu até comentei com ele se não era melhor seguir pela estrada principal mesmo, mas o Lucas estava empolgado com o atalho. Relaxa, Pedrão. A gente economiza tempo e ainda explora um lugar diferente. O Thiago concordou, falando que era mais raiz e tal. Eu, meio contrariado, acabei cedendo. A gente saiu da rodovia e entrou nessa estradinha de terra. No começo, até que estava tranquilo. A estrada era de terra, mas dava para andar de boa, sem buracos enormes nem nada. A paisagem era bonita, com bastante verde, árvores altas dos dois lados. Mas conforme a gente ia avançando, a coisa começou a mudar. A estrada foi ficando mais estreita, as árvores mais fechadas, e o sol começou a sumir por entre as copas. Começou a ficar um silêncio estranho. Sabe aquele silêncio que não é natural? Tipo, você espera ouvir o canto dos pássaros, o barulho do vento nas folhas, mas não ouve quase nada. Só o barulho do carro na terra e um zumbido baixo, quase imperceptível no fundo. A sensação começou a ficar meio incômoda. Eu olhei no retrovisor e percebi que a gente não via outro carro há um tempão. Olhei para frente e a mesma coisa. Só aquela estrada de terra cada vez mais fechada, sumindo no meio do mato. Eu comecei a sentir um aperto no peito, uma sensação ruim, sabe? Como se a gente estivesse entrando em um lugar que não era pra gente estar. A estrada começou a piorar de vez. Buracos, pedras soltas, galhos caídos no meio do caminho. O Lucas teve que reduzir bastante a velocidade e o carro começou a balançar todo. A gente já não estava mais achando graça nenhuma. O Thiago, que era o mais animado no começo, estava calado, olhando pela janela com uma cara meio tensa. De repente, o carro deu um solavanco forte e fez um barulho feio embaixo. Puta merda, o que foi isso? O Lucas perguntou assustado. Ele parou o carro na beira da estrada e a gente desceu para ver o que tinha acontecido. Era um galho grosso escondido no meio da terra que tinha raspado embaixo do carro. A gente olhou e parecia que não tinha estragado nada grave, mas a gente ficou meio receoso de continuar. Nesse momento, o tempo fechou de vez. As nuvens carregadas apareceram do nada e o vento começou a soprar forte, balançando as árvores com força. Ficou tudo escuro de repente. Parecia que ia cair o mundo. Começou a garoar e a terra virou lama em segundos. A gente entrou de volta no carro, meio sem saber o que fazer. E aí começou a tempestade de verdade. Um raio cortou o céu, seguido de um trovão ensurdecedor. A chuva engrossou, caindo com força no para-brisa. A visibilidade ficou péssima. A gente mal conseguia enxergar a estrada. O Lucas tentou ligar o carro de novo, mas nada. O motor não pegava de jeito nenhum. Ele tentou várias vezes, mas nada. Só o barulho do motor de arranque falhando e a gente preso ali, no meio do nada, com aquela tempestade horrível. O celular não pegava sinal, a gente estava completamente isolado. O medo começou a aumentar de verdade. Não era só o medo da estrada, era um medo diferente. Um medo de algo que a gente não sabia o que era, mas que parecia estar nos observando da escuridão da floresta. De repente, a gente ouviu um barulho alto, um estalo seco, como se um galho tivesse quebrado perto da gente. A gente olhou para fora, com medo, mas não viu nada. Só a chuva caindo, o vento forte e as árvores balançando. A gente ficou em silêncio, ouvindo o barulho da tempestade, cada vez mais tenso. E então a gente ouviu um som de passos na lama, vindo em direção ao carro, lentos, pesados, como se alguém ou alguma coisa estivesse andando pela floresta na nossa direção. O som dos passos foi ficando mais alto, mais perto. A gente travou sem respirar, olhando fixamente para a janela, tentando enxergar alguma coisa na escuridão e na chuva. E aí a gente ouviu um arranhão. Na porta do carro, um arranhão longo, agudo, como se garras estivessem deslizando no metal. A gente se encolheu no banco, paralisado de terror. O arranhão se repetiu, mais forte, seguido por um baque surdo na lataria, como se alguém estivesse batendo na porta. E então a gente ouviu um grunhido, um som gutural, baixo, animalesco,
vindo de fora do carro. Um som que não parecia ser humano. Um som que fez o sangue gelar nas nossas veias. A gente ficou ali, sem se mexer, sem falar nada, ouvindo aqueles sons horríveis cercando o carro. Os arranhões, os baques, o grunhido. E os passos na lama que continuavam andando em volta do carro, como se algo estivesse nos rodeando. De repente, no meio daquele terror todo, a gente ouviu um sussurro, baixo, quase inaudível, vindo de algum lugar perto da janela. Uma voz feminina, suave, mas que nos causou um arrepio ainda maior. A voz sussurrou: "Vocês estão perdidos." Nesse instante, as luzes do carro começaram a piscar e se apagaram de vez. A escuridão ficou total, só iluminada pelos relâmpagos que cortavam o céu de vez em quando. A gente ficou no escuro, cercado por aqueles sons, sem saber o que fazer, sem saber o que estava acontecendo. A sensação era de que a gente estava preso em um pesadelo sem fim. E então, a maçaneta da porta do carro começou a girar. Lentamente, rangendo como se alguém estivesse abrindo a porta com cuidado, devagar. A gente prendeu a respiração, esperando o pior. A porta abriu e... nada. Só a chuva caindo forte, o vento uivando, a escuridão. Não tinha ninguém lá fora. Os sons tinham parado. O silêncio era quase tão assustador quanto os barulhos de antes. A gente ficou um tempão ali, sem se mexer, sem falar nada, com medo de olhar para fora de novo. De repente, o motor do carro ligou sozinho. Do nada, o motor pegou, as luzes acenderam, tudo voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido. A gente se olhou sem entender nada. O que tinha acabado de acontecer? Tinha sido um pesadelo? Uma alucinação coletiva? Sem pensar duas vezes, o Lucas engatou a primeira e acelerou fundo, saindo dali o mais rápido possível. A gente dirigiu em silêncio, tenso, rezando para sair daquela estrada o quanto antes. A gente não parou até chegar na rodovia principal de novo. Quando a gente viu as luzes dos outros carros, os postos de gasolina, a civilização de volta, a gente respirou aliviado. A gente nunca mais voltou naquela estrada vicinal. A gente nunca mais falou sobre o que aconteceu lá. Mas eu nunca esqueci. Até hoje, quando eu dirijo à noite, em estradas desertas, eu sinto um arrepio na espinha e lembro daquela voz sussurrando na escuridão: "Vocês estão perdidos." Eu não sei o que era ou quem era que estava lá naquela estrada. Mas eu sei que existe algo de muito errado naquele lugar. E eu nunca mais quero voltar para descobrir. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.